mas vamos principalmente para o povo de Deus. Essa palavra eu creio que é para nós, essa palavra é para a igreja. Hoje a igreja se levanta, hoje a igreja clamou, hoje a igreja está clamando, hoje a igreja está jejuando. E sabe aquele momento em que você bate e a porta não se abre? Sabe aquele momento que você pede e você não recebe? Sabe aquele momento que você busca e você não encontra? E tudo que nós queremos no momento desse é encontrar uma resposta. A gente fica perguntando por quê? Não que o nosso clamor não vá produzir resultado, pelo contrário, eu creio que o nosso clamor hoje ele é marcante. O nosso clamor hoje ele vai ficar na história da igreja, não vou nem dizer da igreja brasileira, mas vou dizer da igreja mundial. Vai ficar na história da igreja, porque muitas outras nações vão ver o que vai acontecer, ou melhor, o que já está acontecendo com o Brasil, e vão dizer: poxa, nós vamos fazer o mesmo, vamos clamar, vamos nos juntar, porque eu creio no resultado. Mas alguns momentos a gente precisa entender por que nós fazemos uso da palavra e não vemos a palavra produzir o efeito ou o resultado que ela promete. E esse texto é muito propício para fazermos essa reflexão. Qual texto? 2 Crônicas 7:14. Já virou um texto áureo para esse tempo, né? Então, 2 Crônicas 7:14, o livro de Crônicas ele narra a história dos reis de Israel. Eram crônicas que eram escritas narrando os acontecimentos, narrando a história que foi vivenciada por aqueles reis e pelos reinos da época. Aqui conta a história do povo de Deus. Se você ler simplesmente o capítulo 7, o verso 14, talvez você não entenda em que contexto está inserido esse texto. E para você entender um pouco melhor, seria bom voltar ao capítulo 6, ler todo o capítulo 6, entender o que aconteceu ali, e então você perceber o que acontece, em que momento é que foi inserido na palavra esse verso 14 do capítulo 7. Não vamos ler tudo aqui agora, vou apenas, antes de ler, te contar aqui uma rápida história. Nasceu um dia no coração de um rei chamado Davi o desejo de construir um templo. Davi olhava para a arca do Senhor e via que aquela arca estava numa tenda, via que aquela arca corria para um lado e para o outro. Davi olhou para ele e viu que onde ele habitava era um lugar bonito, era uma casa espaçosa, e disse: poxa, não é justo que a arca do Senhor esteja num lugar aí ao relento, na tenda, e eu aqui habito num lugar bonito. Não, eu vou construir um lugar. Então brotou no coração de Davi o desejo de construir um templo. E no momento que ele compartilhou com Deus essa ideia: Senhor, eu estou com uma vontade de construir algo para ti. Deus olhou para Davi e disse: Davi, eu gostei da ideia, Davi, só que não vai ser você que vai construir. Como assim não, Senhor? Não vai ser você, Davi. Você tem algumas marcas nas mãos que não vão te permitir construir esse templo. Mas eu vou pegar a tua ideia, Davi, e eu vou levantar de ti um que vai construir isso aí, vai ser teu filho. E todos nós sabemos que Salomão construiu esse templo. Salomão construiu esse lugar de adoração. E quando, depois de um tempo de muito sacrifício, de todo mundo contribuindo, esse lugar ficou pronto. E a Bíblia diz no capítulo 6, quando Salomão se junta com o povo, começa a falar com o povo. A Bíblia conta a partir do capítulo 6, verso 12, quando Salomão começa a orar para consagrar esse lugar que ele construiu. A Bíblia conta no início do capítulo 7, quando a glória de Deus enche aquele templo. Então quando Salomão ora: Senhor, eu estou consagrando esse lugar, mas eu quero te fazer alguns pedidos, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, que quando o teu povo chegar nesse lugar, qualquer pessoa chegar aqui orar, eu quero pedir que tu ouça essa oração, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, que quando o teu povo for para a guerra e pessoas vierem orar, que tu conceda a vitória ao teu povo. Impressionante, porque Salomão pediu inclusive que quando o estrangeiro fosse orar naquele lugar, o estrangeiro tivesse a oração dele respondida. De tão importante que era aquele ambiente que fora levantado, que fora construído. O templo, o tão bonito templo de Salomão. Então a Bíblia diz que
o povo se reuniu, a Bíblia diz que o povo fez uma festa na inauguração desse templo, a Bíblia diz que Salomão ofereceu muitos sacrifícios de muitos bois, muitas ovelhas, muitos carneiros, mas não só Salomão, como o povo como um todo também fez isso. E agora a nação toda de Israel era alcançada por um mover tremendo que partia dali daquele lugar. A Bíblia diz que aquele lugar foi tomado por uma nuvem, pela Shekinah de Deus, e que os sacerdotes não podiam nem ficar em pé, de tanta manifestação da presença de Deus ali, de tanta unção naquele lugar. Salomão estava muito feliz, Salomão estava muito realizado com tudo aquilo. E a história, a Bíblia conta no capítulo 7, a partir do verso 11, que Salomão terminou tudo o que ele havia intentado fazer. E chegou um dia que toda aquela festa acabou, Salomão mandou o povo para casa e deve ter dito assim: agora eu vou descansar. E no capítulo 7, o verso 12, diz que de noite, quando Salomão estava ali querendo se recolher, Deus aparece, o Senhor aparece para Salomão. Você imagina esse momento, meu irmão? Deus aparece para Salomão e diz assim: Salomão, eu ouvi a tua oração. Tudo que você me pediu eu ouvi, Salomão. E tudo que você me pediu, Salomão, eu vou fazer. Olha só o que é que diz aqui: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Verso 13 nos chama a atenção. Ele que prepara a apresentação do verso 14. Então ele diz, o Senhor falando para Salomão: Salomão, se um dia acontecer de eu fechar os céus de uma maneira tão poderosa que não haja chuva, se um dia, por alguma razão, Salomão, eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se um dia, Salomão, eu enviar a peste entre o meu povo. É claro que essas coisas aqui não são nada agradáveis, mas Deus está dizendo: se for necessário um dia eu fechar os céus para que não tenha chuva, se for necessário um dia, Salomão, eu enviar gafanhotos. Mas essa terceira aqui me chama a atenção: se um dia, Salomão, for necessário eu enviar peste entre o meu povo. Deus está dizendo que a peste, a possibilidade de vir peste sobre o povo dele, ou seja, a terra ser alcançada por peste, e essa peste também alcançar o povo de Deus. Se, Salomão, esse dia chegar, aí o verso 14, mas também se, Salomão, se o meu povo, Salomão, esse mesmo povo que foi alcançado pela peste, esse povo que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, Salomão, se esse povo orar a mim, Salomão, se esse povo me buscar, Salomão, se esse povo se converter dos seus maus caminhos, Salomão, eu prometo que eu ouvirei dos céus, Salomão, e então eu perdoarei os seus pecados. Olha aí, aparece o pecado no meio. Então aqui responde quando Deus diz se, porque se está vindo praga, se está vindo gafanhoto, se está vindo pestes, Ele está dizendo é porque o povo pecou. Mas se esse dia acontecer, o povo se arrepender, o povo se humilhar, o povo orar, o povo me buscar, Salomão, deixa eu prometer uma coisa: eu vou ouvir a oração do meu povo, eu vou perdoar os seus pecados, e eu prometo, Salomão, eu vou sarar a terra. E o que é que nós estamos em busca, muito especialmente no dia de hoje, com esse jejum, com essa oração, com esse clamor? Muitos de nós já estamos há muitos dias nesse clamor, nessa busca, senão que o Brasil seja sarado, que a humanidade seja sarada. Porque eu não sei se você já percebeu, meu irmão, mas a humanidade está ferida, a humanidade está machucada. Um vírus se manifestou e por onde ele passa ele fere as pessoas, por onde ele passa ele machuca, por onde ele passa ele deixa a marca dele. A terra está ferida, e Deus diz: eu quero sarar vocês, mas existe uma condição: eu quero que meu povo se levante. Perceba que para sarar a terra, Deus não está pedindo que todos se levantem. Ele disse: eu quero que o meu povo se levante, eu quero que a igreja se levante, eu quero que a igreja se manifeste, se posicione, porque eu ouço a oração da igreja, eu ouço a oração do meu povo. Mas ele diz: mas o meu povo tem que se humilhar,
E a humilhação, meu irmão, ela remete a esse tempo de jejum. O jejum fala de humilhação. Mas Deus diz, mas se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, por que Ele quer que o povo ore? Por que é necessário orar? Porque Jesus nos ensinou que era necessário nós orarmos. Tanto é que os discípulos podiam pedir qualquer coisa para Jesus, ensinar a pregar, ensinar a fazer milagres, ensinar uma série de coisas, mas não, Ele disse, Senhor, ensina-nos a orar. Foi o que os discípulos pediram. Então é algo importante, se humilhar, orar. Mas aí Deus diz assim, eu preciso que o povo saiba se humilhar, que o povo saiba orar, e então o povo vai me buscar. Jeremias, no capítulo 29, ele fala, Deus usa Jeremias para falar para o povo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe, até aqui, quando fala buscar ao Senhor para que a terra seja curada, Deus está dizendo, epa, calma lá, não é buscar de qualquer jeito. Se você me buscar de todo o seu coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Lembra que eu falei no início? Por que muitas vezes as nossas orações não são respondidas? Por que muitas vezes as promessas não se cumprem na nossa vida? Porque, mas poxa, Deus disse que se eu buscasse a Ele, Ele ouviria a minha oração. E por que Ele não está me ouvindo? Porque esse buscar não é buscar de qualquer jeito. Não é uma humilhação qualquer, não é uma oração qualquer. E não é uma busca qualquer. Quer me buscar? Deus está dizendo, busca de todo o teu coração. Não pela metade, não pela metade, igreja. Não com faz de conta, não só para parecer que está fazendo. Não, de todo o coração. Meu irmão, nós temos dito e cremos muito nisso, que de tudo que Deus sonda em nós, não é a nossa aparência, não é a nossa veste, não é o tamanho da Bíblia, não é o tamanho da gravata, não é o tamanho do cabelo. Ele sonda o coração. Por isso que Ele está dizendo, se você quer me buscar, busca de todo o coração. Ele disse, então, se vocês fizerem isso, mas tem uma quarta coisa aqui, se converter dos seus maus caminhos. Sabe, irmãos, eu creio que existe um caminho que nos leva à cura. Eu creio. Existe um caminho a ser trilhado para que a cura se manifeste. Eu queria falar sobre isso, sobre o caminho da cura. Porque Deus fala tudo isso, mas Ele no final Ele diz assim, se converter dos seus maus caminhos. Eu posso estar equivocado, mas eu penso que esse deveria ser o primeiro pedido de Deus. Povo, se converta dos seus maus caminhos. Povo, ore. Povo, jejue. Povo, se consagre. Mas não, Deus deixou por último, que se converta dos seus maus caminhos. Agora eu pergunto, meu irmão, Ele pede que o povo se humilhe, Ele pede que o povo ore, Ele pede que o povo busque. Mas é possível orar, se humilhar e buscar sem se converter dos seus maus caminhos? Não é possível que a minha oração encontre resposta se a minha conversão não for verdadeira. Não é possível que a minha busca traga resultados se a minha conversão não for verdadeira. Não é possível que a minha humilhação seja sincera se a minha conversão não for verdadeira. Então, meu irmão, eu creio que o segredo aqui é que a gente mude os nossos caminhos, é que a gente se converta dos nossos maus caminhos. E se Deus está dizendo que é para a gente se converter dos maus caminhos, é porque eles existem. Os maus caminhos existem. Só que a gente está tão acostumado neles que a gente já nem percebe. A gente está tão acostumado a trilhar determinados caminhos que muitas vezes já nem percebe que aquele caminho está esburacado, que aquele caminho oferece perigo, e a gente continua naquela rotina. Por quê? Porque nós nos acostumamos com ele. E Deus está dizendo, muda o teu caminho, muda a tua direção, te converte, para que eu possa ouvir a oração de vocês. Muda o caminho, muda a direção. E aí quando eu me lembro de Davi, que Davi passou por isso. Davi chegou no momento em que, diante do erro, diante da falha, diante de uma aflição muito grande, ele pediu, Deus, olha para mim, eu sei que tu queres que eu me converta dos maus caminhos, mas eu não sei onde é que estão esses maus caminhos. Eu sei, você quer saber onde está isso, né? Vamos aqui para o Salmo 139. Olha o que Davi diz no Salmo 139. Ele começa o Salmo 139, um salmo bastante conhecido também, dizendo assim, olha, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetra os meus pensamentos,
Grava essa palavra aí, pensamentos. Esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Eu vou repetir para você. Davi diz assim: sabes quando eu me assento, sabes quando eu me levanto, de longe tu penetras os meus pensamentos. Tu conheces o meu pensamento, tu esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e tu, Senhor, conhece todos os meus caminhos. Assim ele começa o Salmo 139. Agora olha como Davi conclui o Salmo 139. No verso 23 ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Onde é que estão os caminhos maus? Ele diz: vê se há em mim algum caminho mau, me tira de lá, Senhor, e me guia pelo caminho correto, pelo caminho eterno, pelo caminho que me conduz à tua vontade. Mas o que me chama a atenção é quando Davi ora, Davi pede e diz: Senhor, tu conheces os meus pensamentos, e quem sabe nos meus pensamentos eu estou trilhando alguns caminhos maus. Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e tira-se de mim. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Que caminhos são esses que nós precisamos? São caminhos equivocados, são caminhos que não agradam a Deus. E quando a Bíblia pede para nos converter, significa uma mudança de direção, uma mudança de atitude, uma mudança de entendimento, uma mudança de pensamento. Se eu mudar o meu pensamento, eu mudo os meus sentimentos. Se eu mudar os meus sentimentos, eu mudo as minhas atitudes. Eu saio dos caminhos maus. Escuta aí, meu irmão, escuta aí, igreja. Quero deixar essa palavra contigo. Vamos abandonar os caminhos que com certeza não estão agradando a Deus. E aqui Davi fala até de pensamentos. Nesse tempo de redes sociais, a gente vê uma degladiação aí, uma briga para saber quem tem a verdade, quem tem a palavra mais verdadeira. Uma briga de entendimento, de pensamentos, e um critica o outro, um fala daqui, outro fala dali. E Deus deve olhar e dizer: esse caminho é mau, esse caminho não vai levar cura. Existe um caminho de cura. Existe um caminho de cura. E eu quero concluir com a palavra do profeta Joel. O profeta Joel escreve no seu capítulo 2, no seu livro capítulo 2, falando sobre a misericórdia que nós precisamos que Deus libere sobre a nossa vida. Ele diz assim no verso 12, Joel 2:12: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê, pastor? E a Bíblia responde: porque Ele é misericordioso e compassivo, e é tardio em irar-se, e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Escuta aí, meu irmão, eu creio que se algum mal, e há um mal sobre a terra, há uma peste sobre a terra, há um vírus sobre a terra, ele está, porque Deus está permitindo. Esse mal está imperando na nação brasileira porque Deus está permitindo. Mas a Bíblia me diz que se nós nos convertermos a Ele, se nós nos convertermos dos caminhos maus, Ele vai sarar a nossa terra. Que nós nos convertermos dos caminhos errados e nos convertermos de todo o nosso coração, com jejum, com choro, com pranto, rasgando o nosso coração e nos convertendo a Ele. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, e Ele é muito grande em benignidade. Que a benignidade do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que a bondade do Senhor alcance a tua vida, alcance a tua casa, alcance o teu entendimento, que a igreja compreenda isso nesse tempo, e então, meu irmão, nós vamos voltar a estar juntos. Esse vírus vai ser derrotado,
Esse vírus só está aí porque a igreja está clamando pouco, porque a igreja está jejuando pouco, porque a igreja está se manifestando pouco. Mas agora chegou a hora da vitória da igreja. A igreja se levantou, a igreja compreendeu, a igreja está abandonando os caminhos maus, a igreja está se convertendo verdadeiramente a Deus. Chegou a hora da vitória, chegou a hora de estarmos juntos novamente. E se você concorda com isso, fica de pé onde você está. Vamos orar e vamos decretar a falência, a morte desse vírus e a vitória da igreja, por causa de um Deus poderoso e misericordioso. Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu quero orar por isso, dizer: Pai, obrigado, porque ainda que em tempos difíceis, Tu não nos abandona, Tu continua falando conosco, Tu continua nos chamando a atenção, e a única coisa que Tu pedes, Pai, é que a gente abandone os caminhos maus e volte a trilhar os caminhos da Tua vontade, Pai. Pai, nesse momento, famílias estão reunidas, estão nos ouvindo, pais, mães, filhos, e tantos outros que vão assistir esta mensagem, ouvir esta mensagem, Pai. E eu te peço que o Teu Espírito Santo complete a boa obra que Ele já começou, discernindo, fazendo compreender, dando sabedoria, dando entendimento. Que a cura brote apressadamente na nossa nação e no mundo, Senhor. Que a Tua cura, que possamos achar e trilhar esse caminho de cura. E esse caminho é Teu Filho Jesus. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho de cura. Eu pergunto para você que ainda não recebeu Jesus: será que não é esse tempo em que Ele se separou para ti? Esse caminho que Jesus diz, afirma que é, e eu creio: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Caminho de cura é Jesus.